estamos fazendo. Ainda mais quando vamos ensinar as nossas crianças. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha muita curiosidade de saber o que era feito com as ofertas, como elas eram divididas. Principalmente porque hoje nós temos um sistema complexo, mas que na nossa escola sabatina nós já estamos estimulados a estudar essa parte. A lição das crianças já vem com essa divisão, como elas são orientadas, como são divididas. Então é muito importante nós termos essa dizimar de maneira consciente, ok? E há, na realidade, uma melhor forma de ofertar, uma melhor forma de dizimar. Primeiro aqui fazer uma pequena diferenciação do dízimo e da oferta. O dízimo ele tem uma fixação na Bíblia, que é a 10ª, né? São os 10%. Isso está na Bíblia, irmãos. Não são 12%, não são 8%, 5%, são 10%. Ok? A oferta não tem um valor estipulado. A oferta ela é de coração. Geralmente é feito um voto, a maioria é feito de 1 ano, e aí você dá essa oferta. Mas muitos acham que a oferta ela não deve ser planejada. Sabe qual que é o pior momento de você ofertar? Sabe qual que é o pior momento de você ofertar? Quando está passando o prato aqui assim, ó, por volta da igreja. Esse é o pior momento de você ofertar. Se você oferta sem pensar, sem planejar, pode acontecer 2 coisas ruins. A primeira é você dar mais do que é razoável. Você dar mais do que é razoável. Dar sem pensar, dar talvez no emocional. E a segunda coisa negativa que pode acontecer é você dar menos daquilo que deve. Dar menos. Dar só aquelas moedas que estão no fundo da carteira ou algo do tipo. Por isso que a oferta ela tem 3 características importantes. Ela deve ser proporcional, voluntária e planejada, assim como o dízimo. Assim como o dízimo. E a oferta ela é tão importante quanto o dízimo, tá bem? Mas elas têm essas 2 características. E aí, antes de irmos para outra pergunta, tem uma outra pergunta para a gente que a gente possa se debruçar a responder. Não devolver o dízimo interfere na salvação? Em outras palavras, a retenção dos dízimos pode fazer com que eu perca o céu diretamente? Será? Vamos analisar 2 textos que você está na tela. Pode passar. Olha, irmãos, constatando com esses 2 textos, eu digo que sim. Mas vamos ver mais à frente. Olha, Malaquias 3:8 diz assim, ó: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então esse texto diz que quem não dá o dízimo está o quê? Roubando. E 1 Coríntios 6:10: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Parece que não resta dúvida, né? Mas eu te digo que depende, irmãos. A resposta para essa pergunta é depende, sabe? Porque tem aquele irmão que está lutando com Deus, está tentando entender como está funcionando. Talvez um irmão que se decepcionou com o sistema de uma igreja, que ele viu que talvez fosse corrupto, ou que talvez essa oferta não estava sendo direcionada para a propagação do Evangelho. A esse irmão, o olhar de Deus para essa retenção será diferente. Então, sim, aí tem que fazer aquela diferenciação do pecador e do pecadeiro. Tem essa diferenciação. Aquela pessoa que sabe que o dízimo deve ser dado, ela conhece como que é o sistema e não devolve, aí sim, essa pessoa será sim julgada desta maneira. Tá? Será julgada desta maneira. E a última pergunta deste tema, pode passar. Que promessa Deus faz para seus filhos fiéis? Olha, agora a promessa. O que a mesma promessa que Deus fez para Jacó, Ele faz para mim e para você hoje também. É Malaquias 3:10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Irmãos, esse texto é lindo, esse texto é lindo. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de pôr Deus à prova nesse quesito e viu as bênçãos, viu as janelas do céu se abrindo para você. Quando nós falamos desse texto, nós não estamos falando especificamente de dinheiro, irmãos. Há também a questão do tempo. Quantas pessoas não deixaram de trabalhar aos sábados, talvez que utilizavam como hora extra? Isso é uma forma de você pôr à prova. Todo sábado nós temos aqui testemunhos, irmãos. Comprovar e vede. São histórias fortíssimas, histórias verídicas. Pessoas do mundo todo põem Deus à prova e se veem abençoadas. E essas bênçãos, muitas das vezes, pode acontecer delas não serem materiais. Eu posso passar uma vida inteira abdicando, dando o meu tempo, dando o meu tesouro, dando tudo o que eu tenho, e mesmo assim não ser rico, como a teoria da prosperidade nos diz. Por quê? Deus não vai dar aquilo para nós que venha nos afastar dele. Então, nem tudo que nós pensamos que seja bom é realmente bom para a gente. Deus pensa no futuro, Deus pensa na nossa salvação. Bem? E, como eu falei aqui de curiosidade, eu vim passar também como que é feito o sistema da nossa igreja de modo geral. Pode passar. Olha como que são utilizadas as nossas ofertas. Hoje nós temos um dado de que 212 países têm a presença adventista. 212 países. Existem 212 países no nosso planeta? 212 países? Não, existem mais. Existem mais. Esse é um número alto, irmãos. Mas ainda não é alcançado por completo. Tá? E quando nós falamos de dízimos, é importante nós termos essa curiosidade de saber para onde vai e tudo mais. Mas eu de verdade nunca fiquei tão preocupado. Eu não vou dar, não. Será que eu vou dar e está indo para o lugar certo? Será que não está sendo, alguém está usufruindo isso em outro lugar? Será mesmo que fica aqui na igreja, se vai? Enfim. Quando nós damos de coração agradecido, irmãos, nós estamos fazendo a nossa parte. O outro vai prestar conta disso. Vai prestar conta disso. Hoje eu tenho a segurança de saber que a minha igreja tem essa transparência de me mostrar. Mas mesmo aqueles que não têm essa segurança, eu te garanto, irmão, a sua parte você está fazendo. A sua parte você está fazendo. O outro irá prestar conta. Mas, mesmo assim, eu trouxe aqui uma outra curiosidade. Pode passar. Se você procurar agora no seu celular, irmãos, esse aqui foi um print que eu tirei, isso aqui é verídico. Qual a instituição mais organizada do mundo, qual que aparece? A Igreja Adventista. Isso é uma bênção, irmãos. Isso não é mérito nosso. A única coisa que nós fizemos foi seguir à risca o que Deus nos pediu. O que Deus nos pediu. Bem? Pode passar. Quando você vai entregar o dízimo, não sei se os irmãos perceberam, essa é uma foto que eu também tirei. Atrás do seu dízimo tem a maneira que é dividida. Tem a maneira que é dividida. Olha, 77,5%. Se eu entreguei 100 reais aqui na igreja, entreguei 100 reais. Nosso tesoureiro, para quem não conhece o Marquinhos, pode explicar melhor. Mas 77,5 reais irão para onde? Para a nossa associação. 9% para a União, 9% para a Divisão Sul-Americana, 2% para a associação, 2,5% para Novo Tempo. Não sei se os irmãos perceberam, mas no dízimo não tem nenhuma porcentagem que fica na igreja local. Tá? Do dízimo que nós damos aqui, dei 100 reais. Nada desse dinheiro ficará aqui na igreja. Esse dinheiro ele é enviado para a associação geral e aí sim ele é redistribuído igualmente nas igrejas. Tá? Então não tem essa de uma igreja maior lá no Rio, então a gente tem mais dinheiro e tudo mais, porque esse dízimo não fica na igreja. A oferta já é diferente. Olha, a oferta 60% ela fica aqui na igreja local. Então se eu dou 100 reais de oferta, 60 reais ficam aqui em Porto do Rosa, tá? E aí depois, se os irmãos quiserem ver mais à frente, né? No site da Igreja Adventista tem isso de maneira totalmente detalhada. Mas há um porém. Pode passar? É esse o porém, irmãos. Essa aqui é a chamada Janela 1040. Quantos aqui já ouviram falar da Janela 1040? Janela 1040. A Janela 1040
região muito visada pela missão, missiológica cristã, porque é um lugar que não se pode pregar sobre Deus, é um lugar que não se pode ter Bíblia, são lugares que missionários são perseguidos. São perseguidos. E quando eu mostrei para vocês aqueles países, 212, que ainda faltam muitos, é justamente isso. São essas pessoas que precisam ser alcançadas. São missionários que nós mandamos e muitas das vezes, irmãos, eles não voltam. São essas ofertas que muitas das vezes eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse tempo, a Tia Lu não tem esse tempo, a Maera não tem esse tempo de ir até lá, ou não tem os recursos. Mas através desse sistema, nós conseguimos alcançar essas pessoas. Constantemente nós temos aqui nos informativos mundiais das missões dizendo as maneiras criativas com que eles conseguem alcançar as outras pessoas. Através de aulas de inglês, eles conseguem ensinar as outras pessoas. Vimos aqui também uma vez que eles enviaram radinhos, com a pregação, com mini bíblias também, com balões que iam atravessando a fronteira e chegavam até aquele país. Isso não é dom de Deus, mas não vem de criação humana. Tudo isso são as bênçãos de Deus. Amém? E aqui eu separei também algumas imagens. Pode passar? Olha, muitas das vezes. Talvez R$1 que eu dei há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, na minha escolinha, quando eu estava no juvenis, quando eu estava nos primários, foi utilizado para fazer alguma coisa que está aqui nessa igreja hoje. Essa é a primeira igreja da Albânia, irmãos. Pode passar? Aqui também 2 hospitais. O primeiro, o hospital de Waterloo, em Serra Leoa, e o segundo na África Central, o hospital de Chad. Muitas dessas pessoas carecem tanto espiritualmente da palavra, como também das suas necessidades básicas. Jesus, quando ele chegava para oferecer essa palavra, primeiro ele saciava aquela necessidade que a pessoa tinha básica, necessidade básica. Ninguém que está doente, ninguém que está com fome, vai conseguir ter essa sensibilidade. Então nós ajudamos essas pessoas, temos essa qualidade e depois elas estão totalmente aptas a aprender e a estudar mais sobre Cristo Jesus. Pode passar. Esses aqui também são alguns projetos que temos em nossa igreja. A ADRA, que no ano passado, se não me engano, que mandou muitos agentes para Petrópolis. Tudo isso também com a ajuda das ofertas dos irmãos, dos dízimos, e através desses movimentos, outras pessoas viram também a organização, passou no Jornal Nacional também. Missão 360. As imagens que eu peguei aqui foram tiradas desse site, tem uma revista também, que diz sobre todas as missões da igreja ao redor do mundo. Hope Channel conhecemos como canal Novo Tempo também, importante transmissor também da palavra. Educação Adventista e recentemente a rádio que abriu também da 95.7 da Igreja Novo Tempo. Todos esses são canais de bênçãos, utilização de tecnologias, de recursos para pregar o Evangelho a todo mundo. Amém, irmãos? E então nós vamos para o segundo tema, vamos ser mais rapidinhos também, que é Vivendo o Ministério. É o estudo de número 13, irmãos, acompanha aí. Ora, mas a princípio parece que esses temas não têm muita ligação, Parece que são temas muito distintos. Mas os dois, tanto a questão dos dízimos e as ofertas, quanto os dons do Espírito, esse estudo Vivendo o Ministério, tem 3 coisas em comum. Pode passar. Ambos têm a ver com fidelidade, dependência e missão. Missão. Pode passar. Existem 2 tipos de bênçãos. Existem as bênçãos naturais e as bênçãos do Espírito. As bênçãos naturais são dadas a todos os seres. Todos os seres. Ímpios, não ímpios, no caso dos salvos, cristãos, não importa. Bênçãos naturais foram dadas a todos por Cristo Jesus na fundação do mundo. Tá? E existe a outra categoria de bênção, que são as bênçãos do Espírito. Existem também os frutos do Espírito, Convido os irmãos aí até Gálatas 5:22 para analisarmos essas bênçãos. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22.
Amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É possível ser manso se não tiver um íntimo vínculo com Cristo Jesus? É possível ter amor? Será que a pessoa que é totalmente agnóstica, totalmente ateia, ela tem um amor, você fala assim, a pessoa, nossa, essa pessoa, ela nem parece que não acredita em Cristo Jesus, eu consigo perceber nela, ela é uma pessoa boa. Irmãos, não existe bondade nenhuma no homem, não existe bondade. Sabe quando o apóstolo diz, tudo que existe de bom em mim é um reflexo de Cristo Jesus, em mim não há nada de bom. E esses dons, eles são concedidos aos seres humanos conforme a necessidade. Conforme a necessidade. O que Ellen White diz sobre os dons? Pode passar. O que Ellen White tem a dizer sobre os dons? Os homens têm dons vários, e uns são mais aptos para o ramo da obra do que para outro. Aquilo que um pode ser incapaz de realizar, seu colega de ministério pode estar apto a fazer. A cada obra de cada um é importante em sua posição. Bem? E existe aquelas pessoas que acreditam nos dons, mas são aqueles dons um pouco distorcidos, irmãos. Um deles é o dom de línguas. O dom de línguas é muito utilizado hoje, mas de maneira errônea, porque não há, irmãos, uma pregação que pode ser feita de modo que uma congregação inteira não entenda. Não tem como. Uma pregação, ela tem que ter comunicação. Então, se eu não entendo aquilo que a pessoa está pregando, não tem como entender, não tem como o evangelho ser propagado. Tá? Então, o dom, todo dom, irmãos, ele surge com uma necessidade e ele surge para supri-la. Ok? Então, se o dom não está sendo utilizado, como também é o dom de cantar. Tem artistas que começam no seio da igreja, tem esse dom de cantar, saem, talvez até tenha ainda um certo dom, né? Muitos outros artistas saíram da igreja, saíram da igreja, né? Cantaram na igreja e depois continuam cantando no mundo. Mas todos esses dons que nós recebemos, nós somos convidados a usá-lo. Usá-lo para quem? Para a honra e glória de Deus. Há aqueles, como é mais Smith diz, que tem dons variados: dom de pregar, dom de cantar, dom de cuidar de nossas crianças. E todos esses dons devem ser usados para o fim a que eles foram concedidos. Vamos para a nossa terceira pergunta. Vamos lá? Quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Temos só mais esses dois versículos. Efésios 4, 11 a 15. Efésios 4, 11 a 15. Só responderemos essas duas perguntas. Pode ler, por favor. Isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, mais uma vez sendo comprovado aqui que os dons são concedidos para atender às urgências missiológicas em determinado lugar. Então, se eu tenho ali a necessidade de que vá um pastor, é enviado um pastor, se eu tenho a necessidade de uma pessoa que tem ali um dom de conhecer muitos idiomas, essa pessoa, ela recebe esse dom. E isso é muito interessante. O apóstolo Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. E aí nós temos respondido nesse versículo, tá? O que Jesus nos pede, já foi até mostrado aí,
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Vou ler esse último versículo que está lá em Mateus 28. Diz assim, é o chamado, irmãos, é o apelo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, respondendo, portanto, de fazer discípulos de todas as nações. Irmãos, após a subida de Cristo Jesus, os discípulos tiveram a missão de continuar com a propagação do Evangelho, continuar espalhando, ali a igreja. E logo após isso, Pedro conseguiu fazer o quê? Junto com os discípulos, através dos dons que foram concedidos, batizou quase 3.000 pessoas, irmãos, aproximadamente. Tudo isso utilizando os dons. Hoje nós somos chamados a não sermos só membros regulares. Sentar nesse banco e ouvir a minha pregação é muito fácil, irmãos. Assim como pregar para vocês hoje está sendo muito fácil. Por quê? Vocês são cristãos. Vocês são cristãos. Isso que estamos tendo agora é como se fosse um treinamento. Nós precisamos